Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra nessa noite, muito importante. Sabe daquelas assim importantes? Muito. Eu quero falar nessa noite com vocês sobre como vencer a mágoa. Como vencer a mágoa. Abra sua Bíblia comigo, por favor, você que pode. Você que está aqui, você que está em casa, no livro de Ruth, capítulo 1, por favor. Livro de Ruth, capítulo 1. Eu quero ler com vocês, a princípio, um único verso. É o verso de número 20. Depois eu vou pedir para você manter a Bíblia aberta no texto, que há algumas lições maravilhosas aí para nós. Ruth, capítulo 1, verso de número 20. Muito desafiador esse texto, maravilhoso, aliás. Ruth 1, 20, diz assim a Escritura. Você que está em casa, Ruth capítulo 1, obrigado, amor. Verso 20, diz assim: porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Senhor, nós estamos aqui pelo Senhor, louvamos pelo Senhor, cantamos pelo Senhor, fazemos tudo pelo Senhor. Eu quero te pedir nessa noite que o Senhor, mais uma vez, abra os olhos, ouvidos, e que tudo que vamos ouvir nessa noite encontre guarida. Que sejamos solos férteis nessa noite. E que se há algo em nós que precisa ser mudado, só Tu podes mudar. Abençoa a nossa vida, nosso casamento, nosso ministério. Nessa noite, queremos colocar o pouco que temos diante de Ti e pedir-te, ajuda-nos nessa noite. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, a mágoa é um sentimento avassalador. Muitas pessoas estão destruídas pela mágoa e vivem soterradas debaixo dos escombros de seus ressentimentos. Há indivíduos que perdem a alegria de viver por nutrirem amargura no coração, dia e noite. Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion enfrentaram duras circunstâncias em Belém, na casa do pão. E por quê? Porque faltou pão na casa do pão. Aquela família, para fugir da crise econômica, mudou-se para Moabe. Ao buscar sobrevivência e segurança em Moabe, encontraram lá a carranca da morte. Em Moabe, Noemi perdeu seu marido e os seus 2 filhos, os versos 3 ao 5, que não lemos. Agora, ela estava velha, pobre e viúva, em terra estranha, em terra estrangeira. As circunstâncias pareciam estar contra ela. Então, seu coração encheu-se de mágoa. Logo que Deus mudou sua sorte em Belém, Noemi resolveu voltar para sua terra. Mas nessa volta, ela expressa toda a mágoa que existe em seu ser. Toda a mágoa. Mas também nessa volta, Deus restaurou-lhe a vida e a sorte. E abriu uma nova porta para essa mulher. É a porta chamada esperança. Eu quero ver com vocês nessa noite como vencer a mágoa. Nós vamos ver a história dessa mulher um pouco mais a fundo. E há 3 lições em Ruth capítulo 1 que nos ensina como vencer a mágoa. Talvez você já tenha passado por circunstâncias terríveis, avassaladoras.
E eu quero encorajar você a olhar para esse texto e vermos 3 lições de como vencer a mágoa. A primeira é: olhe para o alto e saiba que Deus está no controle da sua vida. Olhe para o alto e saiba que Deus está no controle da situação. Irmãos, Noemi não apenas sofreu perdas materiais e humanas, mas perdas espirituais. O mais interessante aqui em Ruth capítulo 1 é que ela se sente injustiçada pelo próprio Deus. Ela se vê vítima não do inimigo, mas de Deus. Ela atribui toda a tragédia que aconteceu em sua vida a Deus. Ela vê Deus como seu inimigo. Assim como Jó, Noemi entendia que ela estava sendo atormentada pelo próprio Deus. Isso aqui, irmãos, é muito importante a nós, porque o texto nos mostra que ela não era apenas uma viúva velha, pobre e sem filhos, mas ela estava amargurada contra Deus. Noemi faz aqui no texto, que nós não lemos, 5 pesadas afirmações contra o próprio Deus. A primeira delas, ela afirmou em alto e bom som no verso 13, que Deus descarregou sobre ela a sua mão. Diz o verso 13, ela diz assim: o Senhor descarregou sobre mim a sua mão. Deus tem pesado a sua mão sobre mim, disse Noemi. Segundo, ela disse diretamente que Deus lhe deu grande amargura, no verso 20 que lemos. Deus me fez passar o que eu estou passando, e eu estou amarga, disse Noemi, pela mão de Deus. Terceiro, ela diz no verso 21 que não lemos, que Deus a deixou pobre. Olha o verso 21, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. O Senhor me fez, disse Noemi. Quarto, ela disse no verso 21 que o Todo-Poderoso a afligiu. A aflição, disse Noemi, que Deus a fez passar. Quinto lugar, ela disse que Deus manifestou-se contra ela. No verso 21, ela diz assim: visto que o Senhor se manifestou contra mim. Contra mim. Irmãos, uma pessoa amargurada, ela vive perturbada. Ela não tem paz. Ela vive em conflito consigo mesma. A sua mágoa mais profunda não era pelas perdas, mas porque Deus estava pesando a mão sobre ela. Ela não discerniu o propósito soberano de Deus, que se desenrolava na sua vida e através de sua vida. E se nós não tivermos discernimento, nós vamos olhar para trás e nós vamos dizer uma única coisa: foi Deus quem fez todas as tragédias que eu passei, todas as perdas, foi Deus quem me fez passar. O Senhor me tem afligido, o Senhor tem se manifestado contra mim, Ele tem me dado grande amargura, Ele me deixou pobre. Há muitas pessoas assim. Elas olham para trás e o único sentimento que vem hoje é mágoa, é dor. Noemi olhou para o passado pelo lado avesso. Pelo lado avesso. Irmãos, sabe o que eu amo em Ruth 1, 2, 3 e 4?
é que Deus estava escrevendo um dos mais emocionantes capítulos da história, através daquela viúva pobre, a fim de que ela fosse avó do grande rei Davi, do tronco onde nasceria o Messias, o Salvador do mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe como vencer a mágoa? Olhe para o alto e creia que Deus está trabalhando em você e através de você, em cada ato que você passa. Olhe para o alto e entenda isso: Deus está no controle de todas as coisas, todas as coisas. Não olhe para trás e sinta mágoa, sinta dor. Olhe para o alto e diga assim: Deus, o Senhor dirige o meu caminho e a minha história. Como vencer a mágoa? Olhe para o alto e saiba que Ele está no controle de todas as coisas. Segundo, como vencer a mágoa? Olhe ao redor e saiba que há pessoas que amam você verdadeiramente. Olha os versos 16 e 17 que não lemos. Não me intes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Até aqui. Irmãos, as palavras de Ruth a Noemi são relembradas com grande emoção ainda hoje, nas cerimônias de casamento. Agora, há alguns pontos importantes acerca do amor de Ruth, que serve para nós no casamento, com marido, com esposa, com filhos. Tudo quanto fazemos por Deus e para Deus, tudo que nós vamos ouvir aqui, encaixa para nós perfeitamente em cada circunstância da vida que vivemos. Quer casamento, quer amizades, quer filhos ou filhas. Se não, vejamos. A primeira coisa que eu aprendo é que o relacionamento marcado pelo amor é mais importante que coisas. Olha o verso 14 que não lemos. Ela disse assim: então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Irmãos, Ruth se apegou a ela. O amor, o relacionamento marcado pelo amor, ele é mais importante que coisas. Ruth se afeiçoou a ela. Por isso que o relacionamento que é marcado por amor, ele é mais importante que coisas. Nós precisamos hoje se apegar à esposa, aos filhos, às pessoas que nos cercam. Precisamos amar pessoas e usar coisas, e não usar pessoas e amar coisas. Segundo, o relacionamento marcado pelo amor não desiste diante das dificuldades. Olha o 16, a primeira parte. Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Irmãos, o amor, quer seja entre amigos ou quer seja entre marido e mulher, vai até as últimas consequências. Ele não abandona, ele não desiste. Quem ama não desiste, porque o amor não acaba, não desiste. O amor anda a segunda légua, ele anda sim, porque ele não desiste diante das dificuldades. Ela diz: não me obrigues a deixá-la, porque eu não farei. Terceiro,
Diz o verso 16, a segunda parte, que o relacionamento marcado pelo amor está disposto a fazer novas caminhadas. Olha o 16, a segunda parte. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O amor tem disposição para enfrentar novos desafios. Amados, isso é glorioso, porque quem ama está disposto a enfrentar, pela pessoa que ama, novos desafios. Ele anda, sim, mais um pouco. Ele está disposto sim a fazer novas caminhadas, sim. Quarto lugar, o relacionamento marcado pelo amor está disposto a assumir novos compromissos. 16, a última parte. Olha, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amado, ela está disposta a fazer rompimentos com o passado, escute, e fazer novas alianças no futuro. Quem ama, rompe com o passado, e faz novas alianças, e isso para o futuro. O teu Deus será o meu Deus. O teu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. Quinto, o relacionamento marcado pelo amor é uma aliança que nunca pode ser quebrada. Olha o 17, a primeira parte. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Irmãos, quem ama está disposto a seguir o marido, seguir a mulher e cortar todas as pontes com o passado. Onde você morrer, eu morrerei. Isso é glorioso. Ele não desiste. Onde você morrer, eu morrerei. Quando estamos amargurados, deixamos de perceber a beleza e a profundidade do amor que as pessoas que nos cercam nos dedicam. Nós ficamos cegos e olhamos para gavetas, para lugares que não deveríamos olhar, que não deveríamos postar a nossa força e toda a nossa energia, em vez de olharmos ao redor. Irmãos, a vida nunca é um deserto, se somos cercados pelo bálsamo do amor. Nunca. A vida nunca é um deserto quando somos consolados pelo bálsamo do amor, porque amargura e amor não podem coexistir. Ou você ama, ou sente mágoas. Ou você tem mágoa, ou você ama. O amor transforma o vazio da solidão na plenitude da alegria. Querido, escute isso em nome de Jesus. Como vencer a mágoa? Olhe para o alto e saiba que Deus está no controle de toda a situação difícil que você já enfrentou. Segundo, como vencer a mágoa? Olhe ao redor, por favor, olhe ao redor e saiba que há pessoas ao seu redor que amam você verdadeiramente, dentro de casa e amigos. Terceiro, como vencer a mágoa? Olhe para frente e saiba que Deus pode transformar tragédias
em triunfo. Vamos ver os versos 20 ao 22 que eu li no início. Olha isso que interessante. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Irmãos, escuta esse último ponto aqui, escuta. Noemi pensou que o seu destino era sofrer, e muitos hoje, talvez você que me assiste, esteja dizendo isso esta noite: pastor, o meu destino é sofrer, não há mais saída, não há mais esperança, não há mais perspectiva para mim. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Alguns dizem isso hoje. Ao chegar de volta em Belém, diz o verso 20 que Noemi troca seu nome. Noemi é ditosa, é feliz, é Ilhahah. Esse é o nome da mulher. Agora, ela pediu para ser chamada de Mara. Amarga, amargura. A amargura perturba quem a nutre e contamina pessoas à sua volta. Outras pessoas são atraídas ao problema e forçadas a tomar partido, semeando discórdia entre próprios irmãos. Você já notou que é isso que acontece? Noemi estava amargurada. Aí nós entendemos Hebreus 12:15. O autor diz assim: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Muitos. Eu não sei se você já teve o desprazer de estar ao lado de alguém amargurado. Já teve alguma vez? A palavra que ressoa dos lábios é mágoa, é dor, é ressentimento. Eu perdi, eu sofri, eu apanhei, eu isso, eu aquilo, eu aquilo, eu aquilo, eu aquilo, e é dor que sai da boca da pessoa. Deus me fez isso, Deus me fez aquilo, o meu marido me fez isso, o meu marido me fez aquilo, a minha esposa me causou isso ou aquilo, e destila um amargor no canto da boca, e é amargo, é dor. Ela queria levantar um monumento definitivo para celebrar sua dor. Ela estava olhando pela lente do retrovisor e só lembrando suas perdas e suas desventuras. Meu nome é Mara. Chamai-me de amarga, porque em grande amargura o Todo-Poderoso tem me dado. Grande amargura. Grande. Irmãos, mas Deus, Ele transformou, e Ele transforma tragédias em triunfo. Rute capítulo 4, dos versos 9 e 10, eu já expus os 4 capítulos de Rute. É um deleite. Para casais, é um deleite.
Rute 4, nos versos 9 e 10, Rute casa-se com Boaz, um parente rico e remidor. Desse casamento nasce Obed, pai de Jessé, pai de Davi, em Rute 4:17. Mateus 1:5. Rute faz parte da árvore genealógica de Jesus, o Messias. Se essa igreja tivesse cheia e o povo tivesse entendido, o povo tinha dado um glória. Deus enxugou as lágrimas de Noemi, restaurou sua sorte e colocou em seus lábios um cântico novo. Eu quero dizer para você que está em casa e me assiste, Deus ainda hoje, 7 e 8 da noite, Ele coloca em seus lábios um cântico novo, porque Deus transforma tragédias em triunfo, hoje à noite. Ele transforma o caos em bênção. Há muitas pessoas que não entendem Romanos 8:28. Paulo diz assim: sabemos o que, Paulo? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. O apóstolo Paulo inicia Romanos 8:28 dizendo assim: sabemos. O mais maravilhoso é que a palavra sabemos vem de um grego matemático. É algo exato, incontroverso, absoluto. Sabemos. Sabemos o que, Paulo? Pelo menos 3 coisas. Primeiro, Deus trabalha por nós em cada circunstância da vida. Com isso, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas. Olha o que aconteceu com a vida de Noemi. Sai de Belém por causa da fome, vai para Moabe, e ao ir em Moabe, perde o marido e os 2 filhos. Não foram coisas boas. E coisas que nos acontecem às vezes não são coisas boas. Sabe o que Paulo afirma? Ao contrário, que ainda que essas coisas sejam más, e às vezes coisas são más, são como foi com Noemi, e coisas que acontecem conosco, talvez aconteceu há 135 anos atrás, e você ainda lembra. Foram coisas más, mas Deus as transformará em bênçãos para nós. É Gênesis 50:20. Quando José dá-se a conhecer aos irmãos, ele diz assim: vós intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Deus faz isso ainda hoje no nosso casamento. Ele restaura, ainda que coisas que vieram e foram coisas más, Ele pega o mal e transforma em bem. Só Deus faz isso. O dinheiro não faz, como foi ministrado. Coisas da terra não fazem, só Jesus faz. Segundo, sabemos o que, Paulo? Que Deus trabalha em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam. Isso é um deleite. Agora escute, Paulo não diz que Deus trabalha para o bem de todas as pessoas. Não diz isso. Coisas más que acontecem com pessoas más, Deus não trabalha nessas pessoas.
Não. Não. Mas apenas para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, talvez você que está me assistindo teve o desprazer de passar coisas no seu casamento terríveis, obscuras, avassaladoras. E você diz: meu Deus, eu não vou suportar. Sabe o que Paulo diz? Que Deus usará o mal que achegou em você e vai trabalhar para o seu bem. Se você ama a Deus, deita e dorme. Se você ama de fato a Deus, Deus trabalha para que todas as coisas que nos acontecem, sejam boas ou sejam más, ou sejam chamados infortúnios que passam pelo meio das nossas mãos, e que você pensa que vai agir contra você, você ama a Deus, descanse. Descanse. Terceiro, sabemos o que, Paulo? Que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, não segundo o nosso propósito, mas conforme o seu querer. Eu amo a Escritura, irmãos. Eu amo a palavra. Você ama a Deus? Você foi por um caminho que não deveria ir? Talvez machucou-se. E você disse assim lá atrás: não há mais chances para mim. Meu casamento não tem mais chances. Eu estou amargurado, eu estou endividado, eu estou quebrado, eu estou cheio de mágoa, de rancor. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem um plano eterno, perfeito e vitorioso. Vitorioso. Esse plano não pode ser frustrado. Sabe por quê, irmãos? Porque não existe acaso para o povo de Deus. Não existe. Tudo que nos acontece, acontece debaixo da grande e soberana vontade do Pai. Nossa vida, nosso futuro e tudo que nos diz respeito estão debaixo do total controle do Senhor. Ainda que você tenha sofrido lá atrás, esteja sofrendo aqui, olhe para frente e saiba que Deus pode transformar num estatalar de dedos sua vida, sua história, o seu casamento, e dar a você um novo tempo, uma nova história. Irmão, se existe algo que Deus tem feito nesse tempo de pandemia, é transformar caos em bênçãos. Transformar o choro em riso. Quando perdemos o controle, como Noemi, Deus continua no controle. Quando entramos por caminho que não deveríamos entrar, quer seja no casamento, quer seja na aliança, quer seja com os filhos, quer seja na sua vida conjugal, espiritual ou financeira, você diz: pastor, eu perdi o controle. Mas Deus não perdeu o controle. Ele dirige a nossa vida, o nosso caminho e a nossa história. Quando achamos que Deus está indiferente à nossa dor, ou mesmo a nós, Ele abre uma nova porta e diz: entre. Louvado seja Deus por isso. Como vencer mágoas? Como vencer uma dor aguda que foi enfiada nas suas costas e lhe causou dor?
Como vencer aquilo que você tinha nas mãos e escapou como água, como areia, pelo meio das suas mãos e lhe causou dor, lhe causou tristeza, e isso, querendo ou não, brotou em você mágoa, dor. Como vencer isso? Talvez você está cheio de mágoas nessa noite, como Noemi estava. Como vencer? Irmãos, olhe para o alto e saiba que Deus está no controle dessa situação. Olha para lá, para lá, para lá. É o primeiro lugar que nós devemos olhar. Olha para cima. Ele está no controle dessa situação, seja ela grande ou pequena. Deus sabe, Deus vê, Ele controla, Ele vê tudo. Como vencer a mágoa? Olhe ao redor, olhe ao redor, e saiba que existem pessoas que amam você. Seu marido ama você, sua esposa ama você, seus filhos amam você, seus pais, os que estão vivos, amam você, seus amigos próximos amam você, amam você, amam você. Olhe ao redor e esprema essa noite esse pus, para que haja asepsia, para que haja cura. Olhe ao redor, você não está sozinho na terra, não está. E terceiro, olhe para frente, agora para frente, e saiba que Deus pode transformar essa tragédia em triunfo. Para quê? Para a glória do nome de Jesus.